Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Fala Mestre aqui do Damasa Educacional. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui hoje em um caso bastante aí famoso, um caso que está na mídia do Ronaldinho Gaúcho. Meu nome é Ana Carolina, eu sou professora de Direito Internacional e Direitos Humanos, aqui para concursos públicos e para a OAB também. E eu estou aqui com meu querido amigo Rodrigo Pardal. Olha eu, meu Deus do céu. Olha o ato falho, né, gente? Já comecei, que a gente estava falando agora há pouco dele, né, do Ricardo, com o professor Rodrigo Pardal, em que vai tecer comentários aqui, né, a respeito do direito penal, e eu também, junto com ele, a respeito do direito internacional. Olá, pessoal. Eu estou nessa daqui, né? Olá, pessoal, bem-vindos aí todos. A gente vai tratar desse tema bastante interessante. Tem algumas questões penais de direito internacional aí que são bastante ricas e muito interessantes para a gente apreciar. Vai aparecer aí embaixo, né? Minha rede social, o Instagram é @profrpardal. Então, essa é a rede social. Então, sigam lá. E se quiserem mandar dúvidas, qualquer questionamento, fiquem à vontade. @profrpardal. E a sua qual que é, Carol? Qual que é a sua? A rede social é Profa K Pascolati. Profa K Pascolati. Então, tendo alguma pergunta, alguma dúvida, feedback, pode mandar para a gente aí. Você que está aí na TV Damaso, no YouTube, pode se cadastrar, pode fazer as suas perguntas, pode fazer o seu feedback, manda para a gente, que a gente vai ter o prazer aqui, né, Pardal, para respondê-los. Todas essas questões que estão aí na mídia. Quais são as dúvidas sobre a prisão, a parte do direito internacional. Então, só para a gente lembrar um pouco do caso, é um caso que está aí no palco das discussões. Nós estamos falando do Ronaldo Gaúcho, né, Ronaldinho Gaúcho. Ele, com o seu irmão, juntamente com o seu irmão, tentou e entrou no Paraguai há 10 dias. Isso aconteceu no dia 4 de março. Ele tentou passar pelas autoridades paraguaias. Ele ingressou no Paraguai, na soberania do Paraguai, né, Pardal? E, momentos depois da sua entrada, do seu ingresso, constatou-se que ele estava fazendo uso de um documento, uso de um passaporte fraudulento. Então, no primeiro momento, parecia mais um mal-entendido, e depois o Ministério Público resolveu investigar aquele caso, uma vez que sabemos que, por ser um país, aí, por ser o Paraguai, que está, juntamente com o Brasil, faz parte do Mercosul, não necessitava de um documento passaporte, ele precisaria apenas de um documento de identidade. Simplesmente um RG faria sentido naquele momento para ele ingressar no país. Mas, por algum motivo, aí que está a dúvida, que paira, a dúvida é por que ele ingressou no país, muito embora seja um país aí vizinho do Brasil, em que ele pode estar com apenas um documento de identificação, um RG, por que ele apresentou um passaporte falso? Há provas aí, a investigação, a gente não conhece muito a respeito do que a gente tem ouvido, a gente pesquisou a respeito. O documento era um documento verdadeiro, mas o conteúdo do documento, né, as informações contidas nesse documento, eram falsas, eram fraudulentas. Professor, o seu ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, a respeito dos possíveis crimes que estão sendo investigados. Por favor, vamos lá. Veja, claro que toda análise aqui vai ser pautada no que a gente vê nos noticiários, então nós não temos acesso aos autos, até porque provavelmente isso deve estar em fase de investigação, então deve haver um sigilo até para preservar a rigidez da investigação. Mas, no mínimo, aí, provavelmente, nós temos um delito de uso de documento falso, porque ele fez uso de um documento falso para entrar no Paraguai. E aqui já desfazendo o mal-entendido, porque esse erro, esse equívoco é muito, muito presente. Esse documento, o que era? E eu que já sou estranho e faz com que, aparentemente, que a princípio as peças não se encaixem, é um passaporte com o nome dele e a foto dele. Então, não consta lá o nome de outra pessoa, consta o nome dele. Mas por que esse passaporte é falso? Porque o número de expedição do passaporte corresponde a um outro passaporte que foi expedido em nome de uma outra pessoa, que é uma cidadã paraguaia. E do irmão também.
Então, a gente tem um passaporte falso porque, na verdade, ele não tem a nacionalidade paraguaia, eles forjaram o documento para colocar ele como cidadão paraguaio. O que também soa estranho, porque não é uma atitude típica, comum. Ainda mais, estando no Mercosul, o sujeito não precisaria de um passaporte, nem brasileiro, para entrar, para cruzar a fronteira. Então, por que ele ia fazer uso de um passaporte falso? Evidente que essa falsidade não se destina a ocultar a identidade dele, até porque vai ser muito difícil ele ocultar a identidade dele, sendo a pessoa pública que ele é. Qual que é o ponto aqui? Primeiro ponto, uso de documento falso. Essa falsidade é material ou ideológica? Cuidado, é material. Essa falsidade é material. Por quê? Veja, a gente tem um livro muito importante sobre o tema, do professor Silvio do Amaral, que se chama Da Falsidade Documental. E lá ele diferencia a falsidade material de falsidade ideológica. Por que essa falsidade é material? Você fala, mas é material porque o documento em si é verdadeiro, o conteúdo... Veja, existe ali uma rasura, ou foi apostada uma informação falsa naquele documento, tá? Porque aquele número que está no documento, ele compõe, ele faz parte da parte integrante ali, do próprio corpo do documento. É como se eu tivesse uma rasura ou uma adulteração. Então, se eu tenho um número do documento que está falsificado, que está forjado, que não corresponde ao número verdadeiro, ao número de um passaporte que estaria no nome dele, essa falsidade é material. Se eu tenho uma rasura, uma adulteração numa numeração, por exemplo, de um RG, né? Se eu tenho um RG e eu vou lá, a partir do 3 eu faço um 8, essa falsidade é material, porque eu tenho uma adulteração no corpo do documento. Então, é material. E essa diferenciação, ela, às vezes, gera confusão. Quando o sujeito ele tem atribuição para fazer aquilo, a falsidade é ideológica. Quando ele não tem atribuição para elaborar o documento, ela é material. Foi pago para alguém fazer aquele documento, e aquele documento é materialmente falso, aquele número nem existe para aquele passaporte. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ele vai responder pelo uso do documento falso, claro. E aí vai ter que se analisar se ele contribuiu, colaborou com essa falsificação, porque aí ele vai responder ou pelo uso e pela falsificação, ou por um dos dois crimes. Aqui no Brasil, se fosse aqui, segundo o STJ, o sujeito que falsifica o documento e usa, responde só pela falsificação. Eles aplicam o princípio da consunção e o uso de documento é um pós-facto não punível. Então ele só responderia aí pela falsificação do documento, se fosse aqui no Brasil, de acordo com a jurisprudência do STJ aqui no Brasil. Lá no Paraguai, não sei como eles tipificam ou interpretam essa situação. Mas, a Carol perguntou dos crimes. O uso de documento falso é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Claro que eu não posso aqui fazer um juízo de valor, tem que ter muita cautela, até porque eu não tenho acesso aos autos, seria até antiético da minha parte. Mas, ninguém falsifica um documento ao seu bel prazer, só pelo prazer de falsificar um documento. Se você falsifica um documento é porque você quer ocultar alguma coisa ou obter algo com documento fraudulento para evitar depois que se rastreie isso. Se ele não rastreou a identidade dele, mas ele só estava querendo se fazer passar por paraguaio, é provavelmente para realizar algum negócio jurídico no país, lícito ou ilícito, ou aparentemente ilícito, para o qual ele precisaria da cidadania paraguaia. E aí, antes de falar dos outros crimes, eu vou te passar, só para a gente fazer um corte. Como eu falei de cidadania paraguaia, a minha questão é, como é que fica a questão da relação entre o Brasil e o Paraguai no bojo do direito internacional? Ele pode ser mandado para cá? Se ele voltar para cá, o Paraguai pode exigir que o Brasil entregue ele? Como é que fica a relação entre os países? Isso depende de um tratado. Se não tiver um tratado, tem que ter um acordo expresso. Como é que fica isso, Carol? Explica para mim, por favor. Depois eu volto a falar dos crimes, tem mais coisa problemática aí. Fantástico, né, Pardal? A gente tem ouvido bastante nas redes sociais, no noticiário, a respeito exatamente dessa diferenciação que o professor fez. Como foi importante aqui, e mais uma vez a gente aprendendo aqui, professor, obrigada, porque é justamente isso que o professor falou. Há essa dúvida em relação ao documento material, ser uma falsidade material, uma falsidade ideológica, de conteúdo. A respeito do cenário internacional, né, professor? Como que ficaria a situação, a relação entre o Brasil e o Paraguai? Como nós havíamos dito no começo, o Paraguai e o Brasil fazem parte de um acordo, que é o acordo do Mercosul, em que os países podem, os seus cidadãos podem transitar entre um país e outro com um documento de identidade. Bom, ele foi preso, ele está sob aí a custódia do Paraguai, ele está preso preventivamente e há uma suspeita de que ele poderia vir a fugir.
né? Então, a respeito da prisão dele, a parte processual, se é legal ou se é ilegal, eu não vou me ater a dizer. Mas o fato é que, se ele estiver solto, ele poderá voltar ao Brasil. O que isso implica no âmbito internacional? Implica, se ele voltar ao Brasil, o Brasil pode fazer um acordo com o Paraguai para que julgue este caso aqui no Brasil. Ou, se isso não acontecer, o que o Paraguai precisa fazer? Ele precisa pedir a extradição do Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão. Ou seja, essa medida de extradição é uma medida de cooperação penal internacional entre os dois países. Existe um tratado de extradição entre os dois países e que é a primeira fonte do direito internacional que será analisada se isso eventualmente acontecer. Mas há uma ressalva, não só no tratado de extradição, mas também em âmbito interno brasileiro, que está disposto na nossa Constituição Federal, é que o Brasil não extradita os seus nacionais. Quais nacionais? Não extradita os natos. Então, o Brasil não faria essa extradição para o Paraguai. Então, muito embora exista um tratado de extradição entre esses dois países, veja, e o Brasil não extradita os nacionais, quais nacionais? Os brasileiros natos, poderia haver um acordo entre esses dois países para que o Brasil processe o Ronaldinho aqui no país. Mas isso ainda não foi questionado, isso ainda não foi levantado pelos advogados, até onde eu conheço do processo, né, professor? Isso ainda não aconteceu, mas poderia eventualmente acontecer. O que não justifica, o que eu quero dizer, o que não justifica, muito embora ele esteja preso para garantir aí da investigação, uma prisão preventiva para garantir a preservação das provas, do processo, né, professor? Isso não dá o direito do poder judiciário ou das autoridades paraguaias serem arbitrárias em relação à prisão. Não é? Então, há questionamentos aí de especialistas no direito internacional e direitos humanos, professor, de que não teria necessidade do Ronaldinho ir às audiências algemado. Então, ainda que seja por custódia, ainda que ele tenha que ficar sob a custódia do poder do judiciário paraguaio, não justifica algumas medidas que já foram tomadas. Então, voltamos aqui, então, professor, quais seriam os outros crimes, a seu ver? Então, desde já, quando vieram aqui no Damásio pedir para a gente falar sobre o caso, eu já falei para o pessoal, aí tem mais alguma coisa, porque essas peças não se encaixam. Porque, como eu disse, ninguém vai falsificar um passaporte pelo simples prazer de falsificar um passaporte. Então, isso certamente está aí, tem alguma intenção de esconder outras condutas. Aí eu li, mais recentemente, que há poucos dias eles tinham visitado cassinos lá no Paraguai. Vi também, por esses dias, que havia uma ideia de usar esses documentos paraguaios falsificados para abrir empresas de fachada. Para que se abre empresa de fachada? Para lavar dinheiro. Né? Então, se você abre uma empresa de fachada, a ideia é lavar, branquear o capital. Essa é a ideia. De modo que é muito provável, ou pelo menos a investigação está indo por um caminho aí, e como eu falo, o documento falso é a ponta do iceberg. Provavelmente é o crime menos grave. Se houver outros, esse é o menos grave. Pode haver aí algum tipo de lavagem de capitais, então ele talvez tentou ir até lá para abrir algum negócio e lavar capital. O ponto qual que é? A lavagem de capitais é eminentemente um crime acessório, portanto, pressupõe uma infração penal anterior. Você só lava dinheiro que é sujo, ou seja, que é produto de crime. Então, a infração da lavagem de capitais, ela necessariamente, vejam, não é talvez, ela necessariamente pressupõe uma infração penal anterior. E aí nós temos algumas gerações de lavagem de capitais. Nas leis de primeira geração, a única infração penal anterior era o tráfico de drogas. Na segunda geração das leis de lavagem,
qualquer outro crime do rol que a lei trazia pode ser uma infração anterior. Então, aí as leis passaram a trazer rols taxativos aí de crimes que poderiam gerar lavagem. E hoje, na nossa lei, na Lei 9.913, que foi alterada em 2012, qualquer infração penal anterior pode gerar lavagem, claro, desde que seja uma infração penal produtora. Ela tem que gerar algum ativo para que seja lavado, para que seja produto desse escamoteamento da lavagem de capitais, né? De modo que eu tenho a lavagem, mas a questão é, lavagem de que crime? Eu posso ter uma lavagem de um produto de roubo, de tráfico de drogas, de algum crime relacionado à corrupção. Posso ter lavagem de algum crime de sonegação fiscal. O ponto é, lavagem de qual infração penal? Cheguei a ler que pode haver, isso é o que eu li, não sei, tá? Não vi os autos, que pode haver alguma relação com tráfico de drogas. Eu li isso, não sei. Não sei se é tráfico, mas que se há lavagem, ou se pode haver lavagem, necessariamente há uma infração penal anterior. Até porque aqui no Brasil, quando a gente estuda o delito de lavagem, eu falo isso em aula, a gente tem a chamada justa causa duplicada. O promotor, na denúncia, ele tem que dar indícios mínimos, não só da lavagem, mas também da infração anterior. Porque sem essa infração anterior não há lavagem. Então o problema aí é que a gente tem, a priori, algo muito mais denso, algo muito maior por trás dessa simples falsificação documental. Então, se falsificou documento para entrar no país, para poder realizar negócio jurídico do país para lavar dinheiro. Dinheiro de que crimes? E por que eles prestariam isso? Então, tem algumas peças que não fecham nesse quebra-cabeça. O que se sabe é que a investigação é uma investigação que abarca gente muito poderosa do próprio Paraguai, então alguns diretores de empresas estatais. Inclusive, houve uma informação dentro do aeroporto para deixar ele passar logo quando ele chegasse, talvez justamente para evitar uma suspeita, mas aí o Ministério Público lá dentro acionou um sinal vermelho, e foi isso que fez com que ele ficasse preso depois. Mas o fato é que há alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que é, e nem sei se a gente vai saber também, né? Porque a gente tem que pensar que qualquer notícia negativa envolvendo o jogador vai ter repercussão de alguns milhões de dólares nos contratos dele. Então há muitos interesses aí envolvidos e perdas econômicas grandes, e inclusive de desvalorização de passe, de jogador, e contratos, e marcas, etc., porque esses caras são muito vinculados à marca, a marketing. Mas provavelmente há alguns delitos a mais aí, não é uma simples falsificação documental. A tese de lavagem faz sentido, porque realmente, pelo histórico do que eu li, e pelo fato de, eventualmente, você ter uma situação em que só faz sentido você simular uma cidadania paraguaia só para realizar negócio no país, porque ele não quis esconder quem ele é, ele só quis forjar uma cidadania, e o fato de que, necessariamente, se eu tenho lavagem, eu tenho que ter alguma infração penal anterior, que pode ser qualquer uma das mais variadas, mas necessariamente uma infração penal produtora, porque ela tem que produzir um ativo financeiro. Ou seja, ela tem que gerar dinheiro para que esse dinheiro seja lavado, seja escamoteado. A lavagem, né, que é justamente esse ato de você transformar um dinheiro ilícito em dinheiro lícito. Você escamoteia, você camufla a origem criminosa desse dinheiro para poder depois usar esse dinheiro de novo, colocar no mercado financeiro como se fosse um dinheiro limpo. Então, necessariamente, a investigação passa por isso. Isso eu li, e é onde as peças começam a fazer algum sentido. Legal, professor, obrigada. Pois é, e pensando a respeito disso, eu estava aqui, enquanto o professor dizia, imaginando o princípio da soberania do país, né, professor? O Paraguai ele é soberano nas suas questões de direito penal e processo penal. O crime foi praticado no Paraguai, ele estava na fronteira do país. Então, se fôssemos imaginar um comparativo aqui, professor, em relação à lei brasileira sobre o estrangeiro, nós temos a Lei 13.445 de 2017, que trata das medidas de exclusão do indivíduo. Nós temos aí a repatriação, nós temos a deportação, a expulsão, a própria extradição, que eu já comentei. Então, são medidas de excluir o indivíduo do território nacional. Então, como muito bem o professor falou, há comentários que nós lemos de que era para ele passar rápido, né, por causa da comoção ali das pessoas que circulavam pelo aeroporto. E, de fato, mas vamos imaginar que fosse apenas uma mera irregularidade administrativa. Nós temos a própria lei de imigração brasileira, e aqui eu me debrucei sobre a lei paraguaia. Há alguma semelhança com a lei brasileira em relação a estrangeiro, professor? E nós temos lá a repatriação também, a expulsão do estrangeiro. E
sabemos que, se fosse no Brasil, seria uma medida de repatriação, seria aquela verificação do documento irregular na fronteira do país. Então, repatria, devolve para o país de nacionalidade ou o país de procedência. Naquele momento, passando pela fronteira, seria essa medida administrativa. Portanto, não há um crime praticado, seria realmente uma irregularidade. A diferença com a deportação já seria o estrangeiro que está aqui no país, que já está dentro do país e que está irregular, que está ilegal. Com a alteração legislativa, com essa alteração da Lei 13.445, que ela veio em consonância aí da Constituição Federal, porque a Lei de Imigração, a antiga Lei de Imigração, que era o Estatuto do Estrangeiro, professor, era um Estatuto Estrangeiro de uma Lei 6.815, de 1980, e estava no final da ditadura militar, então não havia aí a igualdade entre brasileiros e estrangeiros. A Lei de 2017 ela vem justamente para dar essa garantia ao estrangeiro, que brasileiros e estrangeiros são iguais perante a lei, lá no artigo 5º caput da Constituição. Então, a lei estrangeira aqui no Brasil é uma lei que a Constituição Federal, no artigo 4º, inciso 2, fala da prevalência dos direitos humanos, portanto, dá essa garantia para o estrangeiro. Portanto, se esse estrangeiro estivesse aqui no Brasil e estivesse irregular, como que é feito na prática? Dá o prazo para aquele estrangeiro se regularizar, porque há uma irregularidade na sua documentação, no seu passaporte. Ele se regulariza, ele tem direito ao devido processo legal aqui brasileiro, e, se regularizando, ele continua legal no país, ele pode continuar no país. Já a medida de expulsão, e ao que me parece semelhante ao Paraguai, há um crime praticado, há uma infração penal, não há uma mera irregularidade de documento. Existe um crime que está sendo investigado, e existe a soberania paraguaia em investigar, processar, julgar e condenar o indivíduo. Agora, a respeito da sentença, professor, é uma sentença estrangeira, é uma sentença que ela pode ser executada no país. Existe algum artigo do Código Penal em que a gente fala, porque a gente estuda bastante em direito internacional, professor, até nas nossas aulas, convido você a vir conhecer as nossas aulas aqui do curso. Nas nossas aulas de direito internacional, a gente faz um diálogo com o direito civil a respeito de homologação de sentença estrangeira, mas a gente faz um diálogo com a sentença civil. Como que seria a sentença penal? O Código Penal brasileiro traz algum requisito de homologação dessa sentença? Nós temos o STJ, que eu faria a homologação se fosse uma sentença cível. O professor poderia nos tecer comentários a respeito? Vejam, o Código Penal trata, timidamente, mas trata no artigo 8º da homologação de sentença estrangeira. Como a Carol já falou, né, a emenda Constitucional 45 de 2004, reforma do Judiciário, ela mudou essa competência, que era do Supremo, foi para o STJ. Então, o Código Penal também, essa competência, até porque ela está na Constituição, ela é do STJ. Então, a homologação de sentença penal pode se dar, sim, pelo STJ. A diferença é que o Código Penal limita. Primeiro, essa análise que o STJ vai fazer da sentença penal é uma análise meramente formal, porque na medida em que ele analisa o conteúdo, ele está se miscuindo na jurisdição de outro país, e isso viola a soberania. Então ele vai fazer uma mera análise formal dos requisitos dessa sentença. Vai homologar. O problema é que ele só pode homologar para duas finalidades. Ou para cumprir medida de segurança, que é imposta àquele sujeito inimputável por doença mental, ou para efeitos civis da condenação, então reparação de dano, etc. Só para essas finalidades. Então, não é possível que a sentença paraguaia seja homologada aqui para fins de cumprimento de pena, porque não há essa previsão no artigo 8º do Código Penal. Só em caso de medida de segurança, por inimputável por doença mental, ou para fins de efeitos civis da condenação, por exemplo, reparação do dano, perdimento de bens. Mas não é possível, não há que se falar aí em reparação para fim de condenação, de cumprimento de pena. Então, não há essa possibilidade pelo Código Penal, não há essa previsão. Tá? Então, existe um artigo, mas caso ele seja condenado, essa sentença não pode ser homologada aqui, porque não há essa previsão no Código.
Ah, tá bem, professor. Obrigada pelo esclarecimento. É basicamente o que a gente estuda realmente nas nossas aulas, né? Se fosse uma sentença cível, o STJ não pode entrar no mérito, ele faz um juízo de delibação, só analisa os requisitos de admissibilidade e para ser executada aqui no país. Perfeito, professor. Agradeço os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para nós aí no canal do YouTube. Nós agradecemos muito o comparecimento de vocês aí nas redes sociais. Só lembrando, Profa Carol Pascolati e Prof. R. Pardal. Gente, foi um prazer imenso. Aguardamos vocês aqui nas redes sociais. O Pardal que vai se despedir de vocês. Um beijo e até a próxima. Obrigado aí, agradeço ao curso pela oportunidade. Obrigado, Carol, pela oportunidade. Foi uma honra. Caso tenha alguma dúvida sobre esse tema, qualquer tema envolvendo direito penal, estou à disposição. Bons estudos a todos aí e até mais, pessoal.